Existe um acento chamado acento diferencial. Nós temos três acentos diferenciais na nossa língua, tá bom? O primeiro é com relação ao por, que é verbo, para diferenciar do por, que é preposição. Então, o por verbo, você coloca acento, tá bom? É o primeiro acento diferencial que a gente tem na nossa língua. O por verbo, para diferenciar do por preposição, você bota acento no por verbo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, é preciso pôr as coisas em ordem na nossa vida. É preciso pôr as coisas em ordem na nossa vida. Esse pôr aí tem acento ou não? Ele tem acento. Por quê? Quando pôr é equivalente a colocar, ele é o verbo. Então, quando eu digo assim, ó, é preciso pôr as coisas em ordem, é preciso colocar as coisas em ordem. Então, esse pôr aí, ele vai ter acento. Por quê? Porque ele é o verbo. Agora, se eu digo assim, é preciso ir por caminhos seguros. É preciso ir por caminhos seguros. Esse por aí não é igual a colocar. Ele é uma preposição. E a preposição não tem acento. Tá bom? Fica ligado. O segundo acento diferencial ainda é em relação ao verbo. O pôde, tá bom? O pôde, que é um passado, é um verbo no passado, para diferenciar do pode, que é o verbo no presente. Ok? Então, se você tem o verbo pôde, essa palavra, um verbo se referindo ao pretérito, ao passado, vai levar acento circunflexo. E o pode, presente, tá bom? Não tem. É o segundo acento diferencial da língua. E o terceiro, que cai muito nas provas, é o campeão, é com relação ao verbo ter e o verbo vir. Como assim? Com relação às terceiras pessoas, ó, ele e eles. Eu digo que ele tem e eles. Eles também têm. Tá vendo? Para diferenciar uma forma da outra, no plural eu coloco um circunflexo. Eu digo que ele vem e eles vêm. Ok? Para diferenciar uma forma da outra, no plural, na terceira pessoa do plural, no plural, eu coloco um circunflexo. Então, moçada, esse aqui é o campeão nas provas da FGV, com relação à acentuação, tá bom? Quando você tiver o verbo ter e o verbo vir, o que você tem que observar? O sujeito. Você precisa procurar o sujeito da estrutura. Por quê? Porque você sabe que o verbo vai concordar com o sujeito. Se eu digo assim, ó, tem grande sonho as mulheres. Ó, tem grandes sonhos as mulheres. Olha aqui, qual é o sujeito desse verbo tem? Como é que eu faço para achar o sujeito? Eu pego o pronome quem e pergunto para o verbo, ó, quem é que tem grande sonho? Grande sonho. Quem é que tem grande sonho? As mulheres. As mulheres constituem o sujeito dessa estrutura. Ora, se o sujeito ele é plural, esse tem aqui se refere ao plural, porque o verbo concorda com o sujeito. Se ele se refere ao plural, eu tenho que botar um acento aqui, ok? Então, toda vez que a questão envolver o verbo ter e o verbo vir, você vai observar isso. Se se referir ao plural, eu vou botar um circunflexo. Se for singular, não tem acento algum.